Fala pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos fazer uma sériezinha de vídeos sobre dinâmica, tá? Então nós estamos falando de física, né? E o nosso primeiro problema é esse que está aí na tela para vocês, tá? Então ele diz assim, ó. Apenas duas forças horizontais atuam em um corpo de 3 quilogramas que pode se mover em um piso sem atrito. Uma força é de 9 newtons e aponta para o leste. A outra é de 8 newtons e atua 62 graus ao norte do oeste. Qual é o módulo da aceleração do corpo? Tá? Então, esse é o nosso enunciado. Para quem não lembra, pessoal, a física dinâmica ela é responsável por estudar as causas dos movimentos, né? Então, aqui a gente tem as três leis de Newton, força igual a massa vezes aceleração, a primeira lei que é inércia, a terceira lei aí também que é ação e reação, e basicamente esse problema aqui, ele está baseado na segunda lei de Newton, tá? Que diz que a força é igual a massa vezes aceleração. O problema mostra para nós aqui duas forças, tá? As direções dessas forças, lembrando que forças são grandezas vetoriais, né? A gente nunca pode esquecer disso, tá? Então, dá magnitude e direção e pede qual é a aceleração. Então, vamos ver quais são os principais conceitos que a gente tem aqui. Primeiro, olha só, a segunda lei de Newton. Ela diz para nós que força é igual a massa vezes aceleração. A gente pode também, né, numa leitura mais precisa da segunda lei de Newton, dizer que a resultante das forças é igual a massa vezes aceleração. Por que é resultante, pessoal? Porque é difícil, na realidade, um corpo estar sujeito a somente uma força, tá? Então, quando a gente soma todas as forças, lembrando que forças são grandezas vetoriais, né, como eu já falei, então quando a gente fizer a soma vetorial de todas as forças, o resultado de toda essa soma vai ser igual à massa do corpo vezes a aceleração dele, beleza? Então, vamos começar a pensar nesse problema aqui em si. Olha só, vamos imaginar esse ponto aqui como sendo a nossa massa. Tá? Uma força, ela aponta direto para o leste. Olha só que legal. A gente sabe que ela é exatamente aqui. E ela tem uma magnitude de 9,0 newtons. A outra força, de 8 newtons, ela atua a 62 graus ao norte do oeste. Se o leste eu fiz para a direita, tá? A gente sabe que o oeste seria para a esquerda. E a gente tem uma inclinação de 62 graus com o oeste, tá? Ao norte, né, pessoal? Por que esse ao norte é importante? Se eu falar só 62 graus, eu poderia fazer isso aqui, ó. 62 graus ao sul, tá? Mas como ela diz ao norte, essa inclinação é para cima aqui, ó. Então, essa segunda força é 8 newtons, certo? E esse aqui é o nosso ângulo θ, ok? E olha só, a gente tem que a nossa resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vejam que aqui eu já fiz num formato vetorial, tá? O vetor de força resultante é igual a massa vezes a aceleração, o vetor aceleração, tá? Dessa maneira que eu escrevi aqui. Por quê, pessoal? Eu posso dizer também, para ficar mais claro e mais fácil da gente resolver esse problema, que a minha resultante é igual a resultante x na direção do vetor unitário i, mais a resultante y na direção do vetor unitário j. Tá? E decompondo as duas forças que nós temos, nós colocamos cada parcela
na direção I ou na direção J, a gente vai conseguir trabalhar facilmente com esse problema, tá? Então, olha só, primeira coisa, vamos decompor aqui. Nós temos uma componente fx e uma componente aqui fy. Como que ficaria isso aqui? Se a gente sabe que o θ é 62 graus, nós temos que fx é igual a F, que é o 8 kN, tá, pessoal? A gente está decompondo a força de 8, então o F é o 8, tá? Vezes cosseno de θ. Veja que sempre que a gente tem, que a gente procura o cateto adjacente, o cateto que encosta no ângulo, né? A gente vai estar falando de cosseno, certo? Então, isso seria 8, que multiplica o cosseno de 62, ou seja, já vamos trazer o valor aqui, aproximadamente 3,8 newtons. O FY, pessoal, é o cateto oposto ao ângulo, né? Então, sempre que a gente estiver procurando o oposto, nós teremos F, que seria a hipotenusa, que multiplica o seno de θ. Então, 8 vezes seno de 62 é igual a 7,1, tá? Com esses valores em mãos, a gente consegue desenhar os dois vetores no formato de vetores unitários, né? Ou seja, nós temos o que eu vou chamar de F1. Ela vai ser aquela força que nós desenhamos em vermelho, certo? E ela é isso aqui, ó, 9,0 na direção I, e a unidade é newtons. E a nossa força 2, ela é igual a 3,8. Eu vou abrir parênteses aqui, tá? Na direção I, mais, vou abrir parênteses também aqui, 7,1 na direção J, tudo isso aqui em newtons. Eu abri o parênteses aqui, pessoal, por um motivo específico. A gente fez a decomposição sem prestar atenção na orientação dessas duas componentes, se elas eram no sentido positivo ou negativo do eixo Y, tá? Dessa forma, a gente precisa fazer essa análise aqui agora. E vamos dar uma olhadinha só aqui, ó. Olha só esse fx aqui. Todo mundo concorda que ele está apontando para o lado negativo do eixo x? Lembrem aí, direita positivo, esquerda negativo. No eixo y, para cima positivo, para baixo negativo. Essa componente, pessoal, então, fx, obrigatoriamente precisa de um sinal negativo aqui para corresponder de fato àquele vetor, tá? O fy, pessoal, que é o 7,1, ele está para cima, é o positivo do eixo y, é o sentido positivo do vetor unitário j. Então, beleza, ele é mais 7,1 realmente, ok? Vamos verificar, então, como a gente continua isso aqui. Então, pessoal, para dar sequência aqui, a nossa ideia é complementar agora o que é a nossa resultante, certo? De forma que a nossa resultante, pessoal, é a soma de todas as forças que atuam no corpo. Ou seja, a resultante é igual a F1 mais F2. A gente tem aqui, portanto, uma soma de vetores. E como é que a gente faz uma soma de vetores? Estando eles, obviamente, no formato de vetores unitários, a gente pega tudo aquilo que é paralelo ao vetor I, ou tudo aquilo que é I, né? Que é na direção do vetor unitário I, e soma esses termos. E pega tudo que está na direção do vetor unitário J e também soma esses termos. Então, nós teríamos isso aqui na nossa resultante. Vamos descer um pouquinho para ganhar um pouco de espaço. A nossa resultante
é igual, eu vou abrir um parênteses aqui, F1, 9,0 na direção I, mais o vetor 2, menos 3,8 na direção I, mais 7,1, perdão, vamos botar aqui na direção do J. Então, como eu acabei de dizer, tudo que é I a gente soma, tudo que é J a gente soma. A gente tem, portanto, que a nossa resultante é igual. 9 menos 3,8 seria mais 5,2 na direção I, mais 7,1 na direção J. Vejam que na direção J a gente só tem componente no vetor 2, né? De força 2. Por isso que continua aquele 7,1. Pessoal, importantíssimo, a gente precisa dizer quais as unidades das nossas grandezas, né? Então, força, nossa unidade básica aqui é newtons. Pessoal, esse aqui é o nosso vetor de forças. Vamos dar uma olhadinha lá em cima, o que o problema estava perguntando, ver se a gente respondeu o que ele pediu. Olha só, qual é o módulo da aceleração do corpo? A gente não tem isso ainda. Por quê? Porque a gente ainda não achou o módulo da resultante e a gente ainda não verificou qual é a aceleração provocada num corpo de 13 kg. Então, olha só, módulo de um vetor é igual a raiz quadrada da soma dos catetos, ou seja, 5,2 ao quadrado mais 7,1 também ao quadrado. A gente vai fazer isso aqui e a gente vai verificar qual é o módulo. Um minutinho aí, pessoal. 5,2 ao quadrado mais 7,1 ao quadrado. A raiz disso, 8,8. 8,8 newtons. Ok? Pessoal, é comum representar o módulo somente com a letra, sem a seta e sem as barras na lateral, tá? Então, se eu escrevesse isto aqui, ó, a gente estaria falando da mesma coisa, tá? A pergunta ainda não é essa. Qual é o módulo da aceleração desse corpo, né? Se a gente sabe que R é igual a massa vezes a aceleração, a gente pode afirmar que 8,8 é igual a 3,0 kg que multiplica a aceleração, de forma que a nossa aceleração é igual a 2,9 e a unidade da aceleração é sempre igual a um comprimento, nesse caso metros, dividido por um tempo ao quadrado, nesse caso segundos. Então, metros por segundo ao quadrado. Ok, pessoal? Vamos ver se a gente respondeu tudo, então, que esse problema estava solicitando. E eu acho que sim, né? Porque a gente já tinha visto antes, e aqui pedia somente qual é o módulo da aceleração desse corpo, certo? E é isso aí, então, pessoal. Um probleminha bastante simples, né? A gente vai ter uma série de problemas bastante simples que vocês vão ver agora na sequência, tá? Para a gente poder ver os principais conceitos da dinâmica dos corpos ou das partículas, né? E com base nesses conceitos básicos, principalmente as leis de Newton, a gente poder, daqui a pouquinho, avançar para alguns conceitos um pouco mais elaborados, tá? Além dos conceitos, alguns exercícios, nós vamos fazer, sim, exercícios mais complexos, e depois a gente vai chegar aí a falar de quantidade de movimento, conservação de energia, enfim, uma coisa de séries que decorre desses conceitos básicos que a gente precisa aqui. Certo, pessoal? Espero que o vídeo tenha ajudado.
Se ficou dúvida, comentários logo abaixo, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!